o que significa isso organicamente. Não obstante organicamente, o que significa isso emocionalmente, psicologicamente. Então Jesus se propõe a se derramar num ambiente totalmente hostil, tenebroso, de trevas. Para você só lembrar, né, por exemplo, a parábola do bom samaritano se dá nesse ambiente, né? Por quê? Porque era um ambiente tão hostil, tão escuro, tão tenebroso, que os ladrões, os assassinos, se escondiam nesses lugares. Mas também era um ambiente de animais, de predadores, né? Como Marcos fala. Então vamos ler o livro de Marcos, nesse capítulo 1, do versículo 1 a 13, só para a gente lembrar, e aí eu vou dar continuidade, né? É Marcos capítulo 1, do versículo 1 a 13. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Quer dizer, todos iam para o deserto, né? E confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Era um deserto, mas não era um deserto ermo, como o deserto que Jesus foi. Tanto é que tem o Rio Jordão aqui no meio, né? Então, onde tem rio, tem vida. É diferente. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então você tem o quê? Tem todo esse momento de Jesus, e agora falando mais da tentação dele, tem todo esse momento, esse ambiente totalmente desfavorável para que o diabo possa agir. E Marcos, diferentemente de Mateus e Lucas, onde dá a impressão, né, que é apenas no 40º dia que o diabo vem tentar Jesus, sendo que Marcos, de maneira mais conclusiva, ele fala que Jesus foi tentado durante os 40 dias. E isso depois em Lucas 4 fala que ele foi tentado pelo diabo e seria tentado em hora oportuna, ou seja, daria continuidade. Por que isso? Por que a tentação? É para destruição? É para fazer com que Jesus enfraqueça, fragilize ou seja derrotado? Não. Mas para que ele seja forjado, preparado para aquilo que ele se propunha. Exatamente o que acontece com todos nós. Porque a Bíblia fala que o Senhor Deus não tenta ninguém. O Senhor Deus prova, é diferente. Quem tenta é o diabo, não é o Senhor. Mas essa prova, aos olhos de Deus, é um instrumento de forja, é um instrumento de amadurecimento, é um instrumento de preparação para aquilo que ele deseja. Então é por isso que o próprio Espírito Santo. Então quando eu e você saímos a campo, né, nosso trabalho, nossas tarefas, nossas responsabilidades, e acontecem situações e circunstâncias, lembre-se, Deus está permitindo não para nossa destruição,
Alguém já disse, né? Aquilo que não nos destrói, nos fortalece. Então é exatamente isso, para que nós sejamos fortalecidos, mesmo que não entendamos. Quando eu falo que Jesus é tentado do lado de fora, mas no lado de dentro não, é porque ele não tinha um ambiente de fragilidade. Ele estava naquele momento, né, apenas sendo tentado pelo lado de fora, não porque havia qualquer tipo de conexão dentro dele, diferentemente da gente. É aquilo que eu falei para você ontem. Tem um pregador europeu que eu não lembro. Puxa, ontem eu não lembrava e hoje eu continuo não lembrando. Mas eu sei que ele é escocês, né, da Escócia, um pastor antigo, um grande pregador. Ele falava que nós somos, né, no nosso interior, nós somos como um tanque de pólvora, né, que dentro de nós está a pólvora. A tentação do diabo é como se fosse um pavio aceso. Então esse pregador escocês falava o seguinte: olha, é por isso que eu rego a pólvora dentro de mim, eu rego com o óleo da unção e com a água da purificação. Todos os dias, para que esse pavio não encontre um lugar para poder acender a sua chama. Então esse pregador está querendo dizer o seguinte, com a sua figura de linguagem, de que nós temos que trabalhar isso constantemente, diuturnamente, porque senão o diabo encontrará a ocasião, encontrará um espaço, e aí nós, como pólvora, o que vai acontecer? Ele só vai colocar o pavio, e o resto vai acontecer. Então é exatamente esse trabalho regular, pessoal, cotidiano, que nós temos que fazer todos os dias. Não tem jeito, não tem jeito. Um outro pregador antigo, se eu não me engano, era Billy Graham, que dizia o seguinte: pecado é igual barba, tem que fazer todos os dias. Então é exatamente isso. Porque senão, eu vou ser pego na minha fragilidade. Eu vou ser pego no contrapé. Foi exatamente o conselho de Balaão a Baraque. Não é assim que aconteceu? Balaão tentou, a gente leu outro dia, né? Balaão tentou 7 vezes, ele fez 7 holocaustos, para cada holocausto 7 animais, porque para Balaão, no conceito de Balaão, que infelizmente é o conceito de muitos até os dias de hoje, infelizmente, porque Balaão era um profeta pagão. Pior é que gente que é temente a Deus faz exatamente a mesma coisa, que é o quê? Quanto mais eu der para Deus, mais eu vou poder, desculpe o termo, cobrar de Deus. E Balaão falou para Balaque fazer exatamente a mesma coisa. Então ele fez 7 holocaustos, com 7 oferendas cada holocausto. Mas Deus falou para Balaão: não adianta. Contra o povo de Deus não existe encantamento. Não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Então, é exatamente isso que faz com que Balaão dê um conselho para Balaque, que era o quê? Coloca mulheres à beira do caminho dos homens judeus. Porque quando eles enxergarem essas mulheres, né, vistosas, bonitas, o que vai acontecer? Eles vão, né, vamos dizer, baixar a guarda. E baixando a guarda, haverão casamentos mistos. E é exatamente o que aconteceu. Então Balaão, de maneira astuta, não fez nada como profeta aos olhos dele. Claro que Deus, né, acaba com ele mais tarde, mas você percebe o quê? Que Balaão, ele traz uma estratégia demoníaca, que é exatamente a ação do diabo. Eu não posso de um lado, mas eu posso do outro. Eu não consigo hoje, mas vou conseguir amanhã. Eu não consigo amanhã, mas vou conseguir amanhã, depois de amanhã. E assim ele vai, e assim ele vai, e assim ele vai, até ele conseguir aquilo que ele deseja. Caso ele encontre um ambiente sensível, frágil, descoberto,
na nossa vida. Não é assim que aconteceu com Dalila em relação a Sansão? Dalila foi lá, todo dia, até que diz a Bíblia que Sansão abriu o seu coração. E ao abrir o seu coração, ele se expôs. Ao se expor, ele apresenta a sua fragilidade. Ao apresentar a sua fragilidade, o diabo vem e toma conta daquela situação, e aí acontece o que aconteceu com Sansão. Sansão deveria morrer dessa maneira, não obstante ele ser o homem, né, que está no livro dos Guinness, né, de toda a humanidade, o homem que sozinho, com as mãos, né, nuas, ele matou a maior quantidade de pessoas num só dia. Porque a Bíblia fala que Sansão matou mais de 4.000 filisteus. Quando ele derruba, né, o templo ali onde os filisteus estavam adorando, um deus pagão, e aí ele vai lá e derruba as colunas e aquele templo implode, né, cai por cima dos filisteus. Deveria terminar assim? Lógico que não. Claro que não. É por isso que em 1 Coríntios, Paulo fala, né, que examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Porque quem come do pão e bebe do cálice, sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria justiça. Olha o aviso de Paulo. Primeiro que Santa Ceia é uma condição sine qua non. Não tem como eu não comemorar a Santa Ceia, né? De maneira madura, sem simbolismo, sem misticismo, mas de maneira madura e espiritual. Em segundo lugar, porque pode vir a acontecer aquilo que Paulo fala. Não são poucos os que dormem e não são poucos os que estão doentes. Ou seja, ou morreram antes da hora, exatamente por causa dessas fragilidades, ou estão doentes exatamente por causa dessas fragilidades. Então o que você percebe em Jesus é exatamente o perfil de alguém vencedor. Por isso que eu falei para você que Marcos apresenta um servo, que ele apresenta Jesus como servo, mas um servo vencedor, um servo conquistador, um servo que serve. Mas nem por isso ele deixa de ser vitorioso. E é por isso que Marcos fala de uma maneira consistente, sintética, ele fala que Jesus saiu do deserto. Por quê? Ele mostra um servo vencedor, um servo vitorioso, que sabia o que estava fazendo. Falando ainda da tentação, né? Já falei do agente, que é o Espírito Santo, já falei do tentador, que é o diabo, e o que significa tudo isso? Bom, rapidamente, falei ontem, vou passar por isso rapidamente, porque como o Facebook não funcionou, o meu celular não ligou, mas eu vou falar de maneira rápida. O seguinte, o que significa a primeira tentação, né? Olha, se você está com fome mesmo, por que você não pede ao Pai que Ele transforme essas pedras em pães? Então, o primeiro estágio da tentativa do diabo em nos tirar daquilo que Deus tem sobre nós é questionar sobre a providência de Deus. Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus está conferindo, aferindo a minha necessidade? Era exatamente isso que o diabo queria fazer com Jesus na primeira tentativa. Por quê? Porque fala de nós, fala da nossa necessidade, e a impressão que nós sempre temos, vou repetir, a impressão que sempre nós temos, vou repetir, a impressão que sempre nós temos é que Deus não está vendo o que nós estamos passando. Em primeiro lugar, claro, é necessário nós colocarmos sempre diante do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Então nós temos que levar ao Senhor. Mas o Senhor está vendo. Porque Jesus diz lá em Mateus 6, não andeis ansiosos com aquilo que deveis de comer, de vestir. Por quê? Porque Deus toma conta. Porque Deus sabe.
se é que eu tenho a minha vida diante do seu altar. Mas num segundo estágio, o diabo apela para o orgulho espiritual de Jesus. Por que orgulho espiritual? Porque todos nós temos. Se num primeiro estágio eu me sinto pequeno, se no primeiro estágio eu acho que Deus não está vendo o que eu estou passando, no segundo estágio é o contrário, é a mão inversa. É a ação pendular. Sai de um lado e sai de um extremo e vai para o outro extremo. Qual é? Deus não vai fazer isso comigo. Deus não, isso aqui eu não vou passar. Porque eu sou um servo de Deus. Porque eu sou um filho de Deus. Porque Deus sabe quem eu sou, né? Poxa, Deus sabe. Então, passou de um lado para o outro. Quando o diabo fala para Jesus e o leva ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo, né, a parte mais alta, e fala, lança-te daqui. E ele cita o Salmo 91, né? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Eu vou até ler aqui o Salmo 91. Não tinha me preparado para ler, mas eu vou ler. Diz assim, versículo 7 do Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eis que te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, o que o diabo faz? Ele fala um pedaço do trecho, mas não fala o trecho inteiro. Então, a sustentação dos enviados, porque a Bíblia fala no livro de Hebreus, são espíritos ministradores que trabalham em razão daqueles que herdarão a vida eterna, né? Então, é exatamente o ministério dos anjos. Mas isso não significa que Jesus poderia testar, fazer um test drive. Será que o Pai está me, né? Então, chamando Jesus ao seu orgulho espiritual. E Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que não tentar? Exatamente porque ele responde a intenção de Satanás com a própria palavra de Deus, porque a palavra diz. Então a palavra, vamos chamar assim, a palavra escrita, a palavra de Deus escrita na boca do diabo, continua sendo do diabo. A palavra de Deus na minha e na tua boca continua sendo a palavra de Deus. Então cabe a mim e a você entendermos e conhecermos a palavra, que é exatamente o que Eva não faz. Porque Eva acrescenta a palavra, a serpente discute a própria ordem de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a serpente inclui um pedaço da palavra de Deus e Eva inclui outro. E aí existe o quê? Existe uma fragilidade de conhecimento da palavra. Então, o que o diabo faz com Jesus é exatamente a mesma coisa, só que ele não encontra ambiente. Porque Jesus responde com a palavra e de uma maneira definitiva, eficaz. E em terceiro lugar, apelou para ambição e amor ao poder. Por quê? Se apelou para as questões pessoais, Jesus não se prostrou. Se apelou para as questões espirituais, Jesus não se prostrou, então ele vai apelar para o quê? Para o ministério de Jesus, para a herança de Jesus. Qual era? Herdar os reinos. Então o que o diabo propõe para Jesus era exatamente herdar os reinos. Olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus darás cultos. Por quê? Ou somente ao Senhor Deus adorarás. Por quê? Porque o que Satanás estava propondo era um plano B. Um plano B
dentro do mesmo objetivo, que era herdar os reinos. Que é exatamente, muitas vezes, o que nós achamos que é, né, que é factível aos nossos olhos. Então eu devo fazer aquela prova para alcançar aquilo que Deus colocou no meu coração? Devo. Então a prova é uma coisa boa. A prova vem da parte de Deus, porque é para alcançar aquele meu objetivo. Só que se eu fizer alguma falcatrua para fazer aquela prova e para, né, que aquela prova seja, eu tenha uma pontuação maravilhosa, essa falcatrua não é de Deus. Não obstante o objetivo ser o mesmo. Então é assim, é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito delicada. É uma linha tênue. Então eu e você precisamos nos preparar para essas ciladas que Satanás coloca no nosso caminho, diante de tudo aquilo que vivemos e que passamos. Então Marcos é maravilhoso porque Marcos fala da vitória de Jesus em relação ao diabo. E a Bíblia ainda fala, né, em Marcos no finalzinho, não vou ler mais, que Jesus estava diante das feras. Porque, não obstante todo o deserto, toda a situação, naquela época de Jesus, haviam leões. Naquela época de Jesus, hoje em dia, aquela região já não tem mais, mas naquela época haviam, né, gatos, vamos chamar assim, felinos selvagens, tinha lobos, tinham serpentes, tinham cobras, e Jesus estava exposto a tudo isso, a todos os medos, a todas as inseguranças, fossem psicológicas, fossem emocionais, fossem espirituais, o diabo tentando Jesus, e em tudo isso Jesus permaneceu fiel àquilo que o Senhor havia estabelecido. Então, qual era o propósito de fazer Jesus passar por todo esse processo? É para que, não obstante Jesus já tivesse a natureza humana, agora ele deveria passar exatamente por todos os percalços humanos. E passando por todos os percalços humanos, ele venceria, ou deveria vencer, e é exatamente isso que ele cumpre. Então, tetelestai, num primeiro momento, Jesus está cumprindo glamorosamente, alegremente, ainda que ele tivesse passado um percalço tão grande, ele foi vencedor. Exatamente mostrando que nós podemos sim sermos vencedores com ele. Glória a Deus.